Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o H. Vou falar com vocês hoje sobre Vale Tudo. Eu já fiz um vídeo aqui sobre Vale Tudo, inclusive acho que foi o último vídeo aqui que eu postei. E agora eu vou falar algumas coisas, algumas impressões aí que eu tenho da novela nova. Vou fazer algumas comparações com a novela antiga e dar aí um parecer sobre por que está vendo assim essa baixa audiência, né, em relação à novela nova. Primeiro que todas as vezes que você for fazer um remake, você tem que ser que nem um administrador, né? Você precisa fazer uma pesquisa de mercado, ver se o pessoal realmente está querendo esse tipo de coisa, se o que você está propondo é uma coisa que poderia ser aceitável aí para o mercado. A gente está vivendo uma época muito diferente da época dos anos 80, 88, né? Que foi a época da novela. Já falei pormenorizadamente no último vídeo sobre isso, mas para você falar novamente sobre uma novela, ela tem que ter conteúdo, um conteúdo mais extenso, um conteúdo perene, que não seja datado, como eu disse no último vídeo, né? E talvez por isso a gente tenha tido essa dificuldade, mas tem outras situações que levaram ao pessoal não gostar ou não estar acompanhando, ou por algum motivo realmente não achar que Vale Tudo merecia um remake, apesar de ser uma grande novela, né? Nos anos 80 fez um grande sucesso. E sabe-se que fez um grande sucesso porque estava tirando o retrato do Brasil, com a música Brasil do Cazuza, que falava exatamente como era o país naquela época, né? Nós tínhamos uma hiperinflação, nós tínhamos uma dívida externa extensa, nós tínhamos uma má divisão de renda terrível, um problema cultural muito sério, nós tínhamos muita miserabilidade, nossa moeda não valia nada e todas aquelas coisas, né? Hoje nós estamos vivendo um Brasil diferente, apesar de algumas coisas não terem mudado, outras mudaram bastante, né? Nós temos aí a corrupção às claras, alguns não sendo punidos, mas grande parte sendo punidos. Nós tivemos presidentes presos, nós tivemos presidentes acusados de roubo e até presidentes impeachmentados, já que Collor foi impeachmentado em 92 e a Dilma foi impeachmentada agora recentemente. Infelizmente não vou lembrar o ano, mas foi muito recente. Então nós temos aí uma corrupção sendo caçada e sendo tratada de maneira muito propensa à civilidade. Então, quando a gente for falar de Vale Tudo contemporaneamente, as personagens envelheceram, né? Não são mais personagens, digamos, aceitáveis, ou que você vê por aí, ou que você consiga pensar que eles estão entre nós, né? Como diria aquele famoso adágio, né? Mas as comparações não param por aí, porque nós temos, eu vou pontuar duas coisas aqui que levam a novela a não hypar, né? Um- Uma expressão aí da moda. É que o roteiro é um pouco mais pobre do que o roteiro de 88. Em que sentido? Nós percebemos que a, a nova autora, ela seguiu a mesma linha, né, da novela anterior, mas com uma ideia um pouco mais pobre, né, correndo demais com a novela, né, tendo poucos embates assim, né, principalmente eu percebi assim que eles focaram muito ali na história da Maria de Fátima com a Raquel, e a novela é mais abrangente do que isso, tem muito mais coisa do que isso, e eu meio que enjoei já nos primeiros capítulos desses embates ali da Raquel com a Maria de Fátima. Além de tudo, não foram assim grandes embates, né, que você possa dizer, poxa vida, né, essa briga valeu a pena, ou houve um aprendizado, ou vai valer, né, para a história. Não foi bem assim, né. Aí nós tivemos um problema muito sério ali de sequência, né, porque a ideia ali do Ivan, ele já conheceu a Raquel, daí ele já perdeu o emprego, daí ele já arrumou outro emprego, daí ele já armou
aí já foi despedido pelo Death Hort, o Death Hort chegou muito cedo e tal, né? Mas enfim, o roteiro foi quem faz é a roteirista, né? E ela pode se encaminhar para onde ela quiser. E a outra falha, né? São falhas de atuação mesmo, né? Porque é claro que não dá para você dizer assim, poxa, será que a Thaís Araújo poderia chegar muito perto do que a Regina Duarte fez? Ambas são muito competentes, né? A Regina Duarte saiu de um rock santeiro que fez muito sucesso, no qual ela era viúva porcina, e ela tinha um grande hábito de ficar gritando, né? Ela gritava muito lá, Nina e tal, e gritava com o Sinhos e o Mountain, não sei o quê, e ela levou isso pro Vale Tudo. Mas isso tornou ela uma personagem visceral, mesmo porque, apesar de classe média, ela era a moça do barraco mesmo, sabe? Ela não levava desaforo para casa, ela quis prender aquele menininho lá que roubou ela grita assim a quase todo momento. Os embates que ela tem com a Maria de Fátima são impressionantes por causa disso, né? Como eu disse, é muito visceral, assim, ela acredita na personagem, né? A Raquel é uma personagem muito forte, uma personagem que tem índole, briga pela sua índole e tal. Em alguns momentos ela dá uma deslizada ali, mas a verdade é que ela gosta da ideia de vencer na vida trabalhando. E a Maria de Fátima ela tem uma outra forma de ver as coisas e ela é um pouco mais tranquila. É, Dificilmente você vai ver ela gritando, mas ela grita também, né? Mas a verdade é que ela tem uma ideia mais formada, né? Do que é ser uma pessoa bem-sucedida. Ela não quer realmente passar pelos percalços da vida, ela não quer subir a escada, né? Da, de como ela vai subir de classe e tal. Ela quer o topo, ela quer direto o topo. E para isso ela vai usar o expediente que for necessário. Começou ali como modelo e de repente casou com o Afonso e meio que conseguiu o que queria. Não sozinha, já que a Aldete ajudou ela nesse aspecto, mas é um caminho tortuoso. E o que dá para ver ali na atuação da Glória Pires é que ela começou com uma Maria de Fátima quase psicopata, né? Que não tinha nenhum sentimento, que olhava as pessoas com desdém, que tinha um objetivo muito claro, né? Do que queria, e a Raquel tentando mostrar para ela qual é o caminho certo e tal, perdoando ela várias vezes e todas aquelas coisas. Houve uma evolução de personagem, né? Que possivelmente vai haver aí na nova novela, né? Mas nessa evolução daí você já percebe um pouco de sentimento, né, na Fátima. Com o tempo assim ela vai tendo aquele sentimento em relação ao César, principalmente, né, que é o suposto amor da vida dela. E ela quase tem ali uma epifania, né, quando nasce o filho dela e ela tem a ideia de formar um casal ali com o César, de cuidar do filho, de fazer o que for necessário e tal. Mas isso passa muito rapidamente quando ela percebe que não vai ter nenhum suporte em relação a isso, mesmo porque ela enganou tantas pessoas, né? Ela passou a perna em todo mundo, armou para todo mundo, inclusive para a própria mãe, né? Quando ela não consegue o perdão da mãe, ela fica meio estupefacta, já que naquela época, principalmente, talvez até hoje, né? As pessoas dizem que mãe perdoa tudo, mas ali tinha passado os limites, né? A Raquel achou melhor não fazer isso. E quando a Maria de Fátima percebeu que seria assim, em que pese todo aquela avalanche de sentimentos, né, que ela tinha, ela deixou de lado, voltou a ser prática e voltou a ser quem era na linha psicopata, como tinha falado para vocês. Ela acaba até vendendo o seu neném e tal, né? Também não sei se vai acontecer isso na próxima novela. Então, claro que eu estou me adiantando muito, né? A novela ainda está no seu início, mas eu percebo assim essa dificuldade da Bela Campos de incorporar Maria de Fátima, porque a primeira coisa é assim, muito riso, né? Maria de Fátima ri muito, Maria de Fátima ela tenta ser sarcástica, mas não consegue, ela tenta ser má, mas assim, o roteiro leva a isso, né? Que você não acredita na personagem, sabe? Você não acredita que ela é má, porque a atuação não é só o roteiro, né? A atuação é olhar, a atuação é sorriso, a atuação é face, a atuação é trejeitos, e sinceramente eu não consigo odiar a personagem da Bela Campos, né? A Maria de Fátima. Essa Maria de Fátima nova eu não consigo odiar como eu odiava a antiga.
E é claro que quando você compara ator é meio complicado, né? Porque, de novo, né, ator precisa de roteiro, mas precisa de atuação. Então, assim, eu considero a atuação da Bela Campos fraca em relação a Maria de Fátima, mas posso dizer que grande parte não é culpa dela, que o roteiro também não ajudou. Por outro lado, não estou dizendo que ela é uma má atriz, sabe? Ela é uma boa atriz, até certo ponto. Eu também não vi outros trabalhos dela, mas assim, até certo ponto ela é uma boa atriz. Mas tem uma falha de roteiro, né? Muito clara, e tem uma capacidade má de atuação. Quer dizer, ela poderia fazer outros personagens, ela já começou lá em cima. É a mesma coisa que a personagem da Maria de Fato está querendo, né? Ela quer começar por cima, e começando por cima a queda vai ser muito maior. Ela começou com Maria de Fátima, uma quase protagonista, e a personagem é muito para ela, é muito pesada. Mas ela está fazendo o que ela pode e dentro da possibilidade ela está atuando até onde ela pode atuar. Só estou dizendo que a personagem poderia ser muito melhor explorada em relação à atuação e em relação a roteiro. Com a Thais Araújo, de novo, acho que o roteiro é fraco, mas ela está segurando bem. Ela é uma boa Raquel. Ela perde em alguns detalhes ali para a Regina Duarte. Detalhes que são capacidades pessoais, né? Então, eu diria que a Thais Araújo é 80% do que seria a Regina Duarte. A Regina Duarte tem muito mais, como eu disse, é muito mais visceral, é muito mais fácil de acreditar que ela é Raquel, que ela está sofrendo, que ela está tendo aqueles perrengues, que ela está tendo aquela dificuldade, que ela está sentindo mesmo, né? O amor que ela sente foi uma coisa assim, sabe, que você sofre com ela, né? Quando ela chora, você também chora, né? Porque o ator ele faz isso, né? Quando o ator atua bem, quando ele sofre, você sofre também, né? Quando ele conta uma história triste, você se entristece. Quando ele está feliz, você também se alegra, por aí vai. Infelizmente, eu não estou vendo isso na Thais Araújo, mas ela é uma atriz boa e ela está atuando no máximo que ela pode. Nós temos aqui a Odete Roitman também, a Débora Bloch e a falecida Beatriz Segal. De novo, eu vou ter que falar sobre isso, né? A Beatriz Segal, ela atua como Odete Roitman também de uma maneira muito firme. Ela não era essa pessoa sorridente, ela era uma pessoa fria, amarga, brava, é, incomodada. Ela não gostava do Brasil e deixava isso muito claro. Ela tinha umas ideias fascistas horríveis, queria que todo mundo se quebrasse, cuidava no máximo de si e de sua família e de uma maneira muito tortuosa, muito torpe, muito autoritária. Ela não deixava as pessoas falarem, os seus filhos não tinham direito algum, ela tratava eles como nenéns e dessa forma até tirando um pouco da personalidade deles, direcionando de certa forma a vida dos filhos. E a Odete Roitman da Deborah Bloch, ela faz um pouco isso meio que na surdina, né? Ela não deixa claro que ela é assim. Inclusive o embate que o Afonso teve com ela, que acho que não teve na versão anterior, é, deixou bem claro o quanto essa Odete Roitman é um pouco mais fraca do que a Odete Roitman da Beatriz Segal. Tanto que esse desmaio, né, e esse tempo que ela ficou ali no hospital, acredito que não tenha ocorrido na versão anterior. Mas se eu estiver errado, vocês me corrijam aqui, porque infelizmente eu não vi toda a novela, né, então não posso dizer certamente que foi assim. Mas o Afonso, ele era uma pessoa submissa. O único momento realmente que ele enfrentou a Odete Roitman foi quando ele disse que ele não queria morar fora do Brasil. Isso era ponto pacífico. Mas, grosso modo, ele meio que obedecia a mãe dele, porque a Odete Roitman manipulava ele como se ele fosse um tipo de boneco, né? A Solange é uma personagem da época que era a mais, digamos assim, fora do tempo, porque era uma personagem muito para frente. Era meio que uma Xuxa, né? Representada na novela, porque ela tinha essa ideia de independência, não queria depender de marido ou de homem, tinha a sua própria ideia do que fazer com a vida, respeitava muito a individualidade das pessoas, tanto que quando a Odete propôs ali para ela convencer o Afonso de ir para Paris, ela disse que o Afonso tinha a individualidade dele, que ela não ia entrar nesse mérito,
porque o fato de eles serem namorados não dava o direito dela de fazer isso. E isso era um personagem, era um pensamento muito para frente, né? A ideia era que o homem, digamos, fosse o líder do casal e a mulher, se pudesse, manipularia ele para fazer o que ela quisesse. E não era esse tipo de relação que a Solange queria ter ali com o Afonso. Hoje é a personagem que mais se parece com os tempos atuais. Tanto que a atriz que está fazendo a Solange, eu acho que ela está ganhando muito corpo com isso. Porque ela, eu acho que é a única personagem até agora na novela que eu vi que tem condições de ser uma personagem plausível do que está acontecendo hoje. Então, assim, essa é uma personagem que você vê meio em cada esquina, né? A Solange é a mulher contemporânea do Brasil. Infelizmente ainda tem pessoas que pensam diferente, tem todo o direito de pensar diferente, mas ela está muito mais próximo de nós do que estava naquela época. Naquela época ela era um preconceito em relação a esse tipo de mulher, não é que elas não existiam, só que as pessoas não davam muito valor, né, a esse tipo de mulher. E hoje não, hoje esse tipo de mulher é bastante valorizado e porque é assim que as mulheres devem agir, devem ser independentes, devem cuidar de suas próprias vidas e tem o namorado ou o marido como parceiros e não como líderes e não como arrimo de família e tudo mais, porque o casal só dá certo quando ambos têm a mesma direção, têm as mesmas ideias, possam discutir suas ideias, possam ter suas vontades respeitadas e por aí vai. Ainda que existam casais, né, que tenham essa liderança masculina que é quase natural ainda aqui no Brasil. Mas a contemporaneidade está deixando isso se tornar muito mais comum do que era na época. Então, como eu disse, eu estou vendo falhas de roteiro, estou vendo falhas de atuação. A Débora Bloch, ela tá fazendo o que ela pode ali com o roteiro também, né? Eu digo para você que o roteiro é bastante pobre, que poderia ser muito melhor. Ela atua conforme o que ela pode, mas realmente ela tem uma outra ideia de Odete Roitman, talvez a roteirista também tem uma outra ideia de Odete Roitman, que é fazer uma adaptação com uma personagem mais contemporânea. E tem também a comparação de que a Beatriz Segal, com todo respeito, era um pouco mais feia ali do que a Débora Bloch. Isso dava um ar assim também mais que poderia ser mais fácil, né? Odiar ela do que odiar a Deborah Bloch, já que a Deborah Bloch sorrindo, né, perde o efeito ali dessa maldade da Odete Roitman. Eu acho que nesse aspecto acaba sendo um pouco mais difícil, né, de acreditar nessa maldade, porque os vilões também precisam que você acredite neles, né? Que não fica aquela coisa assim, parece que por trás não é, parece que está se dizendo o texto, não parece que isso vem da alma, né? Não parece que é uma personagem de verdade, que é só alguém falando alguma coisa. A Deborah Bloch ela fez outras personagens aí como vilãs e tal, e estou falando por mim, sabe? Não sei o que vocês pensam, mas eu acho que ela não é uma boa vilã. Ela não incorpora muito bem as vilãs. Ela acabou pegando a personagem do Death Watch por causa disso, né? Por ter feito algumas vilãs. Alguém achou que deu certo, né? E fazer o quê, né? Então também é a escolha de roteiro, a escolha de elenco, né? E de novo, né? Por ser uma novela que é difícil de você aceitar que poderia acontecer nos dias de hoje, talvez essa baixa audiência, fora todos os outros aspectos, né? O YouTube, as plataformas de streaming, quer dizer, antigamente a novela era o entretenimento do brasileiro, né? Hoje não, hoje está muito mais diversificado, né? As pessoas estão muito mais atentas aí às séries americanas e outras séries até de outros países do que a novela brasileira. A novela deixou de ser unanimidade, tem muitas outras coisas aí concorrendo com as novelas, além de futebol e entretenimento. Então, a baixa audiência pode ser por isso, mas pode ser por N outros fatores, né? Que não esses que estou falando aqui para vocês. Fiquem à vontade para discordar, tenham opiniões diversas, afinal estamos aí para isso mesmo, estamos para discutir aí o que está acontecendo. Não sei se vou voltar a falar sobre essa novela, mas se surgiu alguma coisa nova, alguma coisa que eu acho que vale a pena falar, eu vou falar aqui com vocês. E curtam aí o canal, inscrevam-se no canal, favorite, positivo o vídeo, fale aí com seus amigos sobre o que eu tenho feito aqui por aqui.
e espero aí que a novela melhore, em que eu possa vir a fazer algum elogio aí em relação às novelas. Não tenho nada contra nenhum dos atores e principalmente da redatora lá, né, ou da roteirista. Apenas estou pontuando algumas coisas das diferenças que eu vi entre as novelas e tive o cuidado de rever ali algumas cenas, né, anteriores para poder fazer aqui esse apanhado para vocês aí. Então não é totalmente cru aqui o que eu estou fazendo, né? Estou fazendo comparações aí das coisas que eu vi e da minha opinião a respeito disso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.